Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto super importante. Vamos falar das classificações das constituições. Ou seja, nós vamos basicamente conversar sobre os diversos critérios que são utilizados para definir e tipificar as constituições que já existiram ou que existem atualmente. Pessoal, são vários os critérios adotados. Uma constituição pode ser classificada quanto à origem, quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto à extensão, quanto ao modo de elaboração, quanto à alterabilidade. São vários os critérios adotados. Como o assunto é extenso, nós vamos tratar de alguns critérios, de algumas classificações. No próximo vídeo, a gente conclui esse assunto, ok? Mas, de início, já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, faça a sua sugestão para que nós possamos trabalhar aí as ideias que vocês sugerem para nós, ok? Então vamos lá, vamos começar aí com a primeira classificação. Classificação da Constituição quanto à origem. Pessoal, quanto à origem, uma Constituição pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Vamos começar com a Constituição outorgada. Como o próprio nome sugere, é aquela Constituição imposta unilateralmente. É uma Constituição que não conta com a participação popular. Via de regra, ela reflete o caráter autoritário de um rei, de um imperador, de um ditador. A gente pode utilizar como exemplo a Constituição brasileira de 1824, a primeira Constituição do país, uma Constituição imposta unilateralmente por Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Então, observe que uma Constituição outorgada, ela sempre tem esse caráter do autoritarismo, né? Por quê? Porque não conta com a participação popular. Ela não é considerada democrática. Pessoal, além da Constituição brasileira de 1824, como eu falei, primeira Constituição do nosso país, nós podemos citar ainda como exemplo de Constituição outorgada a Constituição brasileira de 1937, da época de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, também uma Constituição outorgada. Temos também a Constituição de 1967, que, embora tenha sido feita no âmbito do Congresso Nacional, refletiu os anseios autoritários da ditadura militar. Então, observe que todas essas constituições têm um caráter autoritário, são constituições outorgadas, impostas unilateralmente e não contam com a participação popular. Bem diferente é a Constituição promulgada, também conhecida como Constituição democrática, votada, eleita, ou seja, uma Constituição que conta com a participação dos populares. Via de regra, as constituições promulgadas nascem da atuação de um órgão constituinte eleito pelo povo, por isso são chamadas também de democráticas ou promulgadas. A gente pode utilizar como exemplo a nossa atual Constituição de 1988, né? Também conhecida como Constituição Cidadã, mas também a Constituição Brasileira de 1891, a segunda no nosso país e a primeira da República. Também a Constituição de 1934 e a Constituição de 1946. Todas elas são constituições criadas com a participação popular. Por isso, promulgadas, democráticas, votadas ou eleitas. São outras terminologias também utilizadas para definir aí a Constituição promulgada. Pessoal, ainda na classificação quanto à origem, uma Constituição pode ser cesarista ou bonapartista. E o que é que classifica uma Constituição cesarista ou bonapartista? Olha só, é uma Constituição imposta. Fernando, então é aquela outorgada? Ela é parecida com a outorgada. Ela também é imposta unilateralmente. No entanto, pessoal, ela se sujeita à participação popular, através de plebiscito ou referendo. Então, a Constituição ela é criada unilateralmente. Posteriormente, ela é colocada para que a população participe através de plebiscito ou referendo, aprovando ou rejeitando. Nós podemos utilizar, pessoal, como exemplo, a Constituição Francesa de 1852.
À época, a França estava sendo comandada por Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, também conhecido como Napoleão III. Luís Bonaparte havia dado um golpe de Estado e instituído o segundo reinado. E aí impôs uma constituição. Posteriormente, aí contou com a participação da população. Então lembrem-se, uma constituição cesarista ou bonapartista é aquela constituição que é imposta unilateralmente, mas posteriormente conta com a participação popular. Mas cuidado, conta com a participação popular apenas para confirmar a vontade de quem está no poder. Ok? Tudo bem? E nós temos ainda, pessoal, a Constituição Pactuada, também conhecida como dualista. Uma Constituição pactuada, como o próprio nome sugere, um pacto, ela é fruto de um acordo de forças políticas rivais. A gente pode citar como exemplo a Magna Carta de 1215 na Inglaterra. Naquele momento, pessoal, houve a participação de duas forças rivais. De um lado, os nobres, do outro lado, o rei, na época, o rei João Sem Terra, né? Forças políticas rivais que acabaram fazendo um acordo, né, na criação da Magna Carta de 1215. A gente pode citar também como exemplo a Constituição Francesa de 1791, a primeira Constituição da França, uma Constituição também pactuada, também criada a partir da participação de forças políticas rivais. De um lado, a burguesia, que estava à frente do processo revolucionário francês, né? Do outro lado, quem? O rei, que agora comandava a França, mas em regime constitucional. Então, lembrem-se, Constituição pactuada é aquela que nasce da força da conjugação de forças políticas rivais, ok? Então, quanto à origem, uma Constituição pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Vamos agora para a nossa segunda classificação. Classificação das constituições quanto à forma. Aqui é bem mais simples, pessoal. Quanto à forma, uma constituição pode ser escrita, também chamada de dogmática, ou não escrita, também chamada de histórica. Vamos começar com a escrita ou dogmática. Pessoal, uma constituição escrita é aquela que possui um código. É aquela constituição que se materializa, que se unifica em um código, né? A gente pode utilizar como exemplo a nossa Constituição de 1988. Geralmente ela é fruto da atuação de um órgão constituinte, que em um determinado momento cria e promulga a Constituição. Bem diferente é a Constituição não escrita, também conhecida como histórica, costumeira, né, consuetudinária. Tanto porque não escrita, porque não há documentos escritos, não há um código. Olha, não há um código único, mas isso não significa que não existam documentos escritos. E existem vários documentos esparsos. Pessoal, uma Constituição não escrita ou histórica, como o próprio nome sugere, histórica, é aquela Constituição que é criada durante um longo período. É aquela Constituição que consagra os costumes, as jurisprudências, as convenções de um povo, né? Então, esses costumes, esses usos, essas jurisprudências são mantidas por muito tempo. Por isso, uma Constituição histórica, não escrita, mas não escrita não é porque não tem uma codificação em um texto único, até porque ela é escrita. Ela é escrita, pessoal, em vários documentos, certo? Não existe um texto único, mas existem vários documentos que consagram esse texto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Outra classificação é a classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, uma Constituição pode ser analítica ou sintética. Como assim, Fernando? Analítica, vamos lá. Analítica, pessoal, é uma Constituição longa, é uma Constituição extensa. Por isso, elas também são chamadas de prolixa. Veja só, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição analítica. Por quê? Porque ela trata de vários conteúdos. Existem constituições que são sintéticas, curtas, que tratam somente de conteúdos, de matérias tipicamente constitucionais. Não é o que acontece com a nossa Constituição.
Nossa Constituição é muito ampla, trata de vários assuntos. Vendo que são matérias tipicamente constitucionais, são matérias referentes à organização do Estado, à separação de poderes, a direitos fundamentais. Observe que a nossa Constituição não trata somente disso, vai muito além, trata de vários assuntos. Por isso, a nossa Constituição, ela é conhecida como uma Constituição analítica, prolixa, ampla, extensa, tudo bem? Mas, como já adiantei, temos também as constituições sintéticas. São constituições curtas, sumárias, são constituições breves. O exemplo clássico aqui, pessoal, é a Constituição Americana de 1776. A primeira e única Constituição que os americanos tiveram, ou que tem, porque até hoje ela tem validade, mais de 200 anos, e ela ainda está em pleno vigor. Essa Constituição, pessoal, ela só tem 7 artigos e 27 emendas. Para você ver, a nossa Constituição de 1988 tem 250 artigos e já tem mais de 100 emendas. Então, vamos lá. Quanto à extensão, para resumir, uma Constituição pode ser analítica ou sintética. Analítica, ampla, prolixa, extensa. Exemplo, a nossa Constituição trata de matérias tipicamente constitucionais e de outras matérias. A sintética, curta, breve, resumida. O exemplo clássico é a Constituição Americana de 1776. Esta Constituição se resume a tratar de matérias tipicamente constitucionais. Lembrando quais são elas? Organização do Estado, separação de poderes, direitos fundamentais, ok? Geralmente as constituições curtas, sintéticas, são mais duradouras, né? Não é à toa a Constituição Americana está aí com mais de 200 anos de existência, né? Pessoal, então é isso. Nós tratamos nesse vídeo aqui de algumas classificações. No próximo vídeo a gente conclui esse assunto. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça sugestões de temáticas e a gente se vê no próximo vídeo. Ok, pessoal? Tchau, tchau! Fui!